versículos que eles nos deixam assim um pouco limitado para falar por conta dos seus históricos. Mas Pedro era aquele homem que nós vemos em várias partes das Escrituras, e nós vemos que ele era filho de Jonas. Pedro era casado, porque não dizemos natural de Betsaida, mas residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Ele era um pescador, irmão de André, e por que não dizemos um dos discípulos que mais tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Pedro era aquele discípulo, irmãos, que era dentre os 12 que andava com o nosso Senhor. Ele era um daqueles que tinha mais a proximidade, mais intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele assumiu a liderança apostólica antes e depois de Pentecostes. Então Pedro era aquele líder que assumiu a liderança apostólica tanto antes como depois do dia em Pentecostes. Recebeu o poder para realizar sinais e maravilhas, a ponto de a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostrar que aonde a sombra de Pedro passava, almas, pessoas recebiam cura com aquele momento em que Pedro passava diante das pessoas. Sua sombra, quando atingia as pessoas, elas eram curadas. Então Pedro, de fato, recebeu o poder para realizar sinais. Ele foi aquele homem e foi o primeiro apóstolo, porque não dizemos, a pregar para os gentios. Pedro, ele foi o primeiro apóstolo para pregar para os gentios. Então, meus irmãos, Pedro, o nosso Senhor chamou Pedro e chamou os apóstolos e mandou com que ele ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Em Atos 1, Pedro está esperando. Em Atos 2, Pedro com os que estavam com ele receberam essa virtude, essa plenitude de poder. E em Atos 3, Pedro agora desce para o templo junto com João. E diante desse momento em que Pedro, já cheio do Espírito Santo, cheio da graça, revestido de poder, ele se depara com aquele homem aleijado, coxo, que se encontrava à porta do templo e que nos ilustra, meus queridos irmãos, a vida de todo aquele não salvo. Pedro se deparou de cara com um homem que nos ilustra a vida de todo aquele não salvo, que não consegue dar um passo para a casa de Deus, que não consegue dar um passo para louvar a Deus, que não consegue se pôr de pé e fazer algo para Deus, porque espiritualmente está coxo espiritual. Então, quando Pedro olhou para aquele homem, irmão, ele ilustra a figura de uma pessoa não salva. Sabe, queridos, que é levada por alguém ao templo. Todos os dias ele estava à porta do templo, mas todos os dias ele era o que, irmão? Levado. Outra, a Bíblia não mostra que ele estava à porta do templo com o desejo de adorar. Ele tinha um ofício, e o ofício era pedir esmola aos que entravam ao templo. Então observe aqui que este homem é bem uma ilustração na vida de todos nós quando não era cristão. Éramos coxos espirituais, éramos aleijados espirituais, e eu digo mais para os irmãos, desde o ventre de nossa mãe. Meus queridos, você pode falar para mim, perguntar, meu irmão, mas eu nasci, eu ando, eu corro, eu faço tudo, eu não vejo dificuldade para isso. Fisicamente sim, mas espiritualmente todos nós nascemos aleijados, e desde o ventre de nossa mãe estávamos aleijados espirituais. Como é isso? Nós poderemos ir para o Éden e ver Adão, o primeiro homem que Deus fez, que não era aleijado, que não era coxo, ele era perfeito. Deus disse, eu vou fazer Adão, não vou fazer uma criança, não vou fazer um jovem, eu vou fazer Adão logo um homem perfeito, não vai ter dificuldade para andar, não vai ter dificuldade para pular, não vai ter dificuldade para cuidar
cuidar do meu jardim. Então Adão era perfeito, não era aleijado, não era coxo, nem era manco, mas um dia ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu a palavra, e diz a Escritura que ele agora ficou aleijado, ficou manco, ficou irmão coxo, a ponto de todos os dias, quando Deus ia ao jardim, Adão fazia questão de ir a Deus, de falar com Deus, de chegar até Deus. Eu pergunto aos irmãos, quando Adão pecou, ele tornou como antes a ir a Deus? Não. Por quê? Porque ele ficou aleijado espiritual, ele ficou coxo, ele já não podia mais ficar sobre os seus pés, ele não poderia mais ficar com aquela, sabe, aquele desejo de ir até Deus, porque espiritualmente Adão estava aleijado espiritual. E eu digo para os irmãos, quantos no nosso meio não se encontram aleijado espiritual? Aleluia. Andando, falando, correndo, trabalhando, mas quando se fala em dar um passo para fazer as coisas de Deus, já não tem força, já não tem ânimo, já não tem vigor, já não tem entusiasmo. O que é isso, irmão? Aleijados espirituais, coxos espirituais. Adão trabalhava todos os dias no jardim do Éden, mas quando ele pecou, Deus procurou Adão e disse: Adão, Adão, ó onde tu estás? Ele não achou Adão. Adão se escondeu. Adão já não tinha mais aquele entusiasmo, já não tinha mais como se pôr de pé e chegar diante do seu Deus, nem cuidar do jardim, porque o seu vigor se acabou, foi tirado, foi ofuscado. Então, para que os irmãos entendam, o próprio Davi deixa bem claro, quando ele diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha. Davi está dizendo: eita Deus, desde o ventre da minha mãe eu sou aleijado espiritual. Desde o ventre da minha mãe, a minha natureza é pecar. Aí a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, separados de Deus, aleijados espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Pedro chegou diante daquele homem à porta do templo, Pedro viu um homem numa situação de um aleijado ou de uma pessoa não salva. Esse homem que estava aleijado ilustra a vida de todos nós quando não éramos salvos. Esse homem, ele representa nós que não poderíamos cantar um hino de adoração a Deus, não podíamos nos levantar e dar um passo à casa de Deus. Alguém até trazido, sabe, irmão, para a casa de Deus. Tem pessoas que fazem de tudo para trazer as pessoas para a casa de Deus. Isso é bom? É, mas o principal é quando o Espírito Santo toca e nos traz até aqui. Você nunca mais será a mesma pessoa, porque quem está te trazendo é o Espírito do Todo-Poderoso. Esta noite eu creio que quem te trouxe aqui foi Deus, quem te chamou foi Deus, e que quem te guiará será o Todo-Poderoso. Você não é mais um coxo, você não é mais um aleijado, você não é mais, irmãos, alguém que presta uma deficiência espiritual, porque Deus curou as tuas enfermidades pela palavra. Então, em Atos 3, Pedro aparece vendo de cara com essa figura desse homem que ilustra cada um de nós. Em Atos 4, Pedro vai defender o nome de Jesus, porque o Sinédrio vai se reunir com os capitães do templo para o prender. E em Atos 4, agora vamos ter uma oposição do Sinédrio, e Pedro agora vai defender o nome de Cristo. Em Atos 5, Pedro novamente aparece, irmão, porque Ananias e Safira vão fazer algo que prestará uma mentira diante de Pedro e diante de Deus. Pedro diz: vocês não mentiram contra mim, vocês mentiram contra o Espírito de Deus, pois vocês agora vão estar mortos. Eles morreram porque o Espírito Santo não se agradou de ambos em ter mentido contra Deus. Não foi contra Pedro, não foi contra os apóstolos, foi contra Deus. Então, irmãos, Atos 6 e 7, Pedro vai sair um pouco de cena e vai aparecer a história de Estevão, aquele mártir, o primeiro.
como mártir, e o Cristo estava em pé aguardando Estevão. Os irmãos conhecem a história, porque Estevão também ia defender o Evangelho. E nós vemos aí em Atos 8 que Pedro vai tornar de novo. Por quê? Porque diz que quando Filipe, o diácono, que estava fazendo um trabalho evangelístico e as almas estavam sendo salvas, ora, diz a Escritura que a igreja de Jerusalém envia Pedro. A coluna era Tiago, Pedro e João. Pedro, Tiago e João eram as colunas de Jerusalém, do templo. Agora a igreja mãe, ela envia Pedro até Samaria, porque o povo de Samaria, os samaritanos, estão se convertendo com o Evangelho, com a palavra que sai da boca de Filipe. E diz que Pedro agora aparece naquele local a ponto de estender as mãos sobre aqueles convertidos e eles, irmãos, receberem o Espírito Santo. Os irmãos bem sabem que alguém até apareceu para comprar os dons de Pedro, né, queridos? Então Pedro agora em Atos 8 aparece novamente. Atos 9, Pedro desaparece aqui um pouco e aparece o apóstolo Paulo. Paulo se converte ao cristianismo. Aquele perseguidor que perseguia a igreja passa agora a ser perseguido, porque em Atos 9 Paulo estará tendo uma revelação da parte de Deus. Em Atos 10 nós vemos Pedro novamente indo à casa de Cornélio. E na casa de Cornélio é a primeira vez que Pedro vai agora pregar para o gentio. Primeiro, em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Pedro está pregando para os judeus. Segundo, em Atos 8, Pedro está pregando para os samaritanos. Terceiro, em Atos 10, Pedro está pregando agora para o gentio, algo que era difícil para Pedro, porque os gentios era aquele povo que os judeus não sentavam para comer com eles. Eles tinham uma outra tradição, mas Cristo quebrou esse protocolo, Cristo quebrou toda essa indiferença, e agora Pedro poderia sentar com o judeu, Pedro poderia sentar com os samaritanos, Pedro poderia sentar com os gentios. Ou seja, a porta da salvação foi aberta para os judeus, a porta da salvação foi aberta para os samaritanos, mas a porta da salvação também se abriu para os gentios em Atos 10. Em Atos 9, Pedro agora trará o relatório para a igreja de Jerusalém. E o que é que Pedro vai falar? Ora, chega em Jerusalém e vai dizer muito explicado que assim como Deus agiu em Atos 2, Deus estava agindo com os samaritanos, Deus estava agindo também com os gentios. Ou seja, Pedro está dizendo para aqueles judeus, Deus também está com os gentios. Deus está operando, Deus está batizando, Deus está salvando, Deus está fazendo maravilha no meio dos samaritanos. Mas quando nós chegamos em Atos 12, esse homem está preso, esse homem está em cadeias, esse homem está agora em um momento em esperar para o dia seguinte ser degolado, como Tiago também já tinha sido degolado, porque o texto diz que Herodes, vendo que aquilo agradara aos judeus, ele disse que matou Tiago, e Pedro já estava preparado para o dia seguinte para ser degolado. Por quê? Porque quando Herodes ele matava a coluna e os cristãos, diz que aquilo agradou aos judeus. Meus queridos irmãos, que coisa! Então nesta noite eu quero partilhar com os irmãos a respeito desse texto que revela 3 certezas para dar encorajamento em tempos difíceis. Ora, tem momentos que nós estamos, irmãos, vivendo em tempos difíceis, situações difíceis na vida, como Pedro. É tanta aflição, é tanta dificuldade, é tanta calúnia, é tanta coisa contrária, é as cadeias da mentira, é as cadeias, sabe, irmão, dos contra. Louvado seja Deus, mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida, e a palavra é que Deus está vendo a tua aflição. Nunca se esqueça disso. Deus está vendo as nossas aflições. Versículo 4 deixa muito bem claro, querido
Deus continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Ora, queridos irmãos, será que Deus não estava vendo? Será que Deus não estava contemplando? Eu pergunto o que Pedro havia feito. Eu falei para os irmãos, era aquele homem, queridos irmãos, que era um pescador. Era aquele homem que, quando Deus chegou, Cristo chegou naquele dia, naquela manhã, e eles estavam lançando a rede, e lançaram a rede a noite toda, não pescaram nada. E Cristo pegou o barco, tinha 2 barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. E quando ele entrou no barco de Pedro, disse que ele pediu para que afastasse o barco mais para um pouco distante, e ele começou a pregar a palavra, ministrar a palavra. Meus queridos, depois ele desce do barco e disse: olha, a lançar a rede. Mas Pedro olhou e disse: Senhor, nós temos pescado a noite toda, não pescamos nada. Nós temos lançado a rede, temos feito tudo, nós que temos experiência na área, nós não pescamos nada. Mas diz a palavra do Senhor que Pedro diz: mas segundo a tua palavra, tornaremos a lançar a rede. Ora, os irmãos bem conhecem o texto, lançando a rede, aí diz que agora, queridos irmãos, encheram um barco de peixe. Mas o barco encheu de peixe, eles começaram a acenar para outro barco, para que viesse. Quando o outro barco veio, encheu o outro barco de peixe. Quero dizer para os irmãos, um grande milagre. Pedro ainda não tinha acordado para esse milagre, mas quando os barcos saíram da água, quando tiraram os peixes, quando Pedro olhou para Cristo, parece que Deus caiu em sua mente o que estava acontecendo, e Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia! Mas Jesus não quer que nós se afaste dele, não, irmãos. Jesus quer nós bem pertinho de nós. Jesus não quer saber do dia de ontem. Jesus não quer saber de um mês atrás, de um ano atrás. Jesus quer saber do hoje, do agora. Ele diz que não se lembra mais do tempo da nossa ignorância. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, eu não quero que tu esteja longe, venha para perto de mim, porque daqui para frente tu serás pescador de homem. Deixa eu dizer, Pedro precisou deixar a rede, Pedro precisou deixar o barco, porque daqui para frente a vida de Pedro seria uma vida diferente. Então, irmão, não quer dizer que não viria dificuldade, as aflições vieram. Ora, Pedro foi preso uma vez, Pedro foi preso 2 vezes, e não me falha a memória, aqui já era a 3ª vez que Pedro estava preso. Mas Deus viu e atentou para o que Herodes Agripa havia feito contra o povo, porque os olhos do Senhor, meus queridos irmãos, ele repousa sobre o justo. Os olhos do Senhor estão contemplando o justo. Ora, você às vezes passa por tanta dificuldade, tantas aflições. Esta noite Deus está te dizendo: os meus olhos estão repousados sobre a tua vida que é justo. Não quer dizer que as dificuldades não venham, as prisões não venham, mas Deus está dizendo: os meus olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse homem, irmão, era neto de Herodes o Grande. Ora, querido, aquele homem que havia mandado matar as crianças de Belém. Ele era neto de Herodes o Grande, mas ele era sobrinho de Herodes Antipas, o Herodes que havia mandado degolar, matar João Batista. Então esse Herodes aquele veio de uma família perversa, de uma família má, sabe, irmão? De um coração perverso, de um coração maldoso. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele estava vendo tudo que estava acontecendo na vida de Pedro, como também viu as aflições de Israel. Ora, se Deus não viu as aflições de Israel, o que é que a palavra de Deus diz, irmãos, e deixa claro: eu tenho visto as aflições do meu povo que está no deserto. Israel estava no deserto, Israel estava passando por aflição, Israel estava passando por dificuldade. Escute, mas Deus estava vendo. Aleluia. Deus estava vendo tudo. Glória a que Deus. Israel estava passando. Aí Deus diz: por isso desci para salvar Israel. E Deus ainda viu as aflições de Ana. Ora, se Deus não estava vendo todo ano, quando Ana e Penina iam para
E Ana, aquela mulher piedosa, devota, sabe, diante de Deus, buscava a Deus, buscava falar com Deus, buscava viver uma vida de piedade com Deus, a ponto de Penina o invejar. Sabe, queridos irmãos, isso é muito importante para nossas vidas. Penina era aquela mulher que também ia para o templo, e Ana juntamente com ela, só que ela era adversária de Ana. Sabe, não queria ver a felicidade de Ana, e Ana chorava, e Ana se angustiava, era tanta aflição, era tanta dificuldade, era tanto ataque, mas Deus estava no sublime trono, olhando para Ana e dizendo: eu estou vendo as tuas aflições, mulher, eu estou vendo as tuas dificuldades, mulher, eu estou vendo o que tu estás passando, e no tempo certo eu vou agir na tua vida, eu vou fazer o que tu quer, eu vou fazer o desejo do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos bem sabem que Deus atentou para Ana, viu Ana, ainda que o sacerdote ali ele não compreendesse, mas o Todo-Poderoso estava compreendendo o que estava acontecendo. Porque assim, irmão, muitos não te compreendem. Muitos não nos compreendem, só sabe atacar, só sabe não, é palavras que é mais dura do que às vezes até uma pancada. Irmãos, e para ver nós lá embaixo, e para ver nós cabisbaixo, e para ver nós angustiados, e para ver nós desistir. Escute, Deus esta noite está dizendo: deixe-me atacar, deixe fazer o que fizer, mas Deus está dizendo: eu estou no céu e eu estou vendo o que tu estás passando. Glória a Deus, aleluia. Estou vendo tudo, nada escapa dos olhos do Senhor. Ele contempla o bem e contempla aquele que está fazendo o mal. No tempo certo, Deus está dizendo: eu vou te colocar em um lugar elevado, eu vou te honrar, eu vou te colocar e te dar aquilo que tu precisa. Tu pede um homem, eu vou te dar um profeta, eu vou te dar um sacerdote, eu vou te dar um juiz, porque tu és uma mulher piedosa e anda na minha presença. Aleluia. Eu quero crer que Penina olhou assim e disse: meu Deus. E quando o menino crescia, ora, cheio do Espírito Santo, Deus disse: olha, escolhi Samuel, ele vai ser um profeta, vai ser um sacerdote e vai ser um juiz. Oh, a alegria de Ana, hein, irmãos? Oh, a alegria daquela mulher que estava aflita. Agora ela canta um hino de adoração a Deus, ela canta como dando ação de graças, dizendo a Deus as coisas maravilhosas que Deus havia feito na sua vida. Deus, irmão, viu as aflições de Jó, mas nós não vamos nos meter aqui. É bom saber que, por mais difícil que sejam as aflições, as provações, as dificuldades da vida, por mais decepcionante que sejam as notícias, Deus ainda está assentado no seu trono. Deus está de pé, está assentado em seu trono também e no controle de todas as coisas. Nunca esqueça isso, irmão. É tanta dificuldade que aparece, é tantas aflições, mas nunca esqueça: Deus está assentado no trono, Deus está vendo tudo, e digo mais, Ele não perdeu nada de controle. Mas por que está acontecendo isso? É porque Deus está permitindo para, no momento certo, o céu se abrir e você cantar o hino da vitória. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, Deus, Ele viu as aflições de Pedro, mas Deus também ouve as nossas orações. Versículo de número 5 deixa bem claro quando diz a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí o versículo de número 2 diz: e considerando ele nisso a casa de Maria, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde muitos estavam reunidos e faziam o que, irmãos? Orava a Deus. Então Deus ouve
oração. Glória a Deus. As coisas estão difíceis, Deus está vendo. As coisas estão indo de mal a pior, eu estou orando, Deus está ouvindo a tua oração, porque a palavra de Deus diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está com os ouvidos abertos para te ouvir, para ouvir a oração de Ana, para ouvir a oração de Maria. Quero dizer que estavam juntos, reunidos, orando e dizendo: Deus, tira Pedro da prisão. Oh Deus, não deixe, já mataram o Tiago à espada. Herodes é um homem mau, Herodes é um homem perverso. Deus, oh Jesus, tira Pedro da prisão, salva Pedro. Não devemos jamais, queridos e amados irmãos, subestimar uma igreja que ora. Aleluia. Aleluia. Quando a igreja ora, Deus move o céu. Quando o crente ora, meus queridos irmãos, Deus faz com que até aquilo que pareça impossível, Deus faz impossível seja possível para a nossa vida. Aleluia. Deus é o mesmo e Ele ouve a oração. Observe, irmãos, será que nós, estando na posição de Pedro, será que nós conseguiríamos dormir como Pedro dormiu? Mas a palavra de Deus diz que em Salmos 4:2 diz: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor, só tu, louvado seja Deus, me fazem repousar seguro. Ele está dizendo: está tão difícil, é tanta coisa, quer saber? Eu vou logo dormir, vou pegar no sono, porque eu estou seguro em Deus. Durma, crente, esta noite. Ah, mas está difícil, irmão, mas tanta coisa, só Deus sabe mesmo. O irmão não sabe nem o texto, não sei não, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo, e esta noite você vai chegar em casa e vai dizer: eu vou me deitar, eu vou dormir, porque eu estou seguro em Cristo. É tanta dívida, é tanta cobrança, é tanta coisa. Descanse em paz, louvado seja o nome de Deus, esteja seguro em Cristo Jesus. Aleluia. Esqueça as dificuldades da vida, queridos. Entregue nas mãos de Deus, que Deus fará o melhor. Aquilo que você não pode fazer, Deus é sublime, Ele é excelente em fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que você pode, Deus deixa você fazer. O que você não pode, Deus diz: deixa comigo. Somos limitados, somos frágeis, somos falhos, e às vezes não podemos fazer aquilo que queríamos. Aí Deus está dizendo: durma, deite, repouse seguro no nome do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão fiel. Aleluia. Com a destra fiel. Fica espantado. É tanta coisa, fica espantado, não pode nem resolver, fica espantado. Descanse. Louvado seja Deus. Você não pode fazer, então não fique espantado, não fique seguro, não fique, irmão, entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Ele fará com excelência, e depois você vai só cantar o hino da vitória. Deus ouviu a oração de Daniel. Os irmãos bem sabem que Daniel era aquele homem de oração. Daniel era aquele homem, irmãos, que por 3 vezes orava, e em momentos difíceis, ainda estando na Babilônia, diz que ele abria a janela em direção a Jerusalém, porque a palavra de Deus diz que quando Salomão fez o templo, aqueles que se direcionassem ao templo orando, Deus ouviria a oração.
Então eu quero crer até Jonas, quando estava no fundo do mar, quando fez a sua oração, eu quero crer que ele olhou e disse: por onde fica o templo? Qual é a direção do templo? Eu quero crer que ele fechou os olhos. Eu quero crer que ele fechou os olhos. Ele disse: Senhor, qual é a direção do teu templo? É por aqui? É por ali? Ele disse: é aí, Jonas. Aí Jonas orando: Deus, Deus, Deus. Aí ele disse: peixe grande, leva ele. Aleluia. Porque Jonas sabia, queridos irmãos, que aqueles que orassem em direção ao templo, Deus ouviria a oração. Não foi diferente com Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas diz que quando Daniel estava orando, abria as portas do templo, que ficava em direção ao templo, quero dizer, abria a porta do céu, da sua, onde ele estava, do seu quarto, que as portas ficavam em direção ao templo, e quando Daniel orava, ora, Deus ouvia a sua oração. E Daniel: Senhor, Senhor, Senhor. Então, irmãos, então Daniel, nós vamos ver aqui em Daniel capítulo 10, versículo 12, ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e se humilhar na minha presença, ou na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Sabe aquela nuvem querendo impedir os demônios, querendo impedir que a oração de Daniel subisse? Aí Deus disse: escuta, eu vou mandar alguém para quebrar isso, para tirar isso. Não vai ser impedido a tua oração. Louvado seja Deus. Daniel, não sei quanto tempo tu passaste orando, crente. Eu não sei quanto tempo você tem que se ajoelhado pedindo algo. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, e talvez você tenha dizido: Deus não me ouve, Deus não me escuta. Mas Deus está dizendo: se possível for, eu envio um anjo poderoso para quebrar toda a potestade, todo o principado, mas a tua oração chegará até os meus ouvidos. Aleluia. Como a oração de Daniel chegou, irmão, os principados, as potestades tentando impedir. Aí Deus disse: eu vou enviar alguém para que não seja ofuscado, mas a tua oração, Daniel, desde quando tu tens se disposto a orar, eu tenho ouvido a tua oração. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele ouve as orações. Nunca esqueça. O anjo ordenou a Pedro. Observe, irmãos, que Pedro prendesse as vestes do cinto e calçasse as sandálias. Isso nós temos algo a aprender aqui. Sem dúvida, era uma coisa bastante comum, algo trivial, algo comum que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, muitas vezes Deus junta o milagroso com o comum. Para quê, irmãos? Para nos incentivar a manter equilíbrio. Deus às vezes pega as coisas comuns que estamos acostumados, de rotina, a fazermos, para atrelar, para colocar diante de uma coisa sobrenatural. Qual é o propósito disso? Para que nós não perdamos o equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer que nós sejamos desequilibrados, em outras palavras. Então Deus junta aquilo que é de costume. Pedro, o anjo disse: calça a tua sandália, coloca a tua capa. Ora, o anjo não poderia ter colocado as sandálias? O anjo não poderia ter colocado a capa em Pedro? Mas ele disse: eu quero ver. Talvez, irmão, se o anjo tivesse feito isso que acontece, talvez Pedro poderia ter se espantado, perdido o equilíbrio, sabe, irmão? E perdido a bênção. Aí Deus pega coisas simples, irmão, para que nós não venhamos perder o equilíbrio, aquilo que é comum no nosso dia a dia. Pedro, calça a sandália. Pedro, coloque a capa. Segue-me, Pedro. Aleluia. E Pedro não iria perder o equilíbrio. Um grande milagre. Deus tinha enviado um anjo. Ele estava diante de um anjo. Louvado seja Deus. E Pedro estava pensando que estava sonhando. Louvado seja Deus. Mas ele estava achando que tudo era normal, tudo
era comum. Por exemplo, Jesus multiplicou os pães e peixe, mas em seguida ele ordenou que os discípulos fizessem o que, irmãos? Recolhessem o resto. Ele multiplicou, ele fez um grande milagre, e aqui eu quero crer que os discípulos poderiam perder o equilíbrio, um grande milagre. Que coisa Jesus disse: recolha os restos. E aquilo que era comum, diante de um grande milagre, eles agora estavam diante de um grande milagre, mas diante de algo que era trivial, de algo que era comum no seu dia a dia. Ainda nós podemos ver, irmãos, que ele ressuscitou a filha de Jairo, aquela menina que estava morta, e Jesus chega ao ponto de ressuscitar ela. E eu quero crer que talvez alguém poderia, diante daquele momento, perder o equilíbrio, mas Jesus olhou e disse: dê comida para a menina. Algo que era comum, um grande milagre atrelado a algo que é comum. Às vezes, irmãos, nós parece que não estamos equilibrados. Às vezes Deus faz grandes coisas, às vezes faz poucas coisas, até coisas pequenas, e nós saímos como que desequilibrados. Mas Deus nos ensina a manter equilíbrio. Deus nos ensina, diante de um grande milagre, adiante de uma grande bênção, adiante de uma grande coisa, Deus está dizendo: eu farei com que você fique equilibrado. Quando eu lhe abençoar, quando eu fazer um grande milagre, quando eu lhe curar, quando eu lhe fazer uma coisa que a medicina não vai, você não vai perder o equilíbrio, você vai continuar equilibrada, você vai continuar equilibrado, porque Deus quer nos ver equilibrados. Glória a Deus. Então Deus ressuscitou a menina. E talvez alguém poderia perder o equilíbrio. Ele disse: dê de comida para ela. Jesus ressuscitou Lázaro. Os homens tiveram de remover a pedra, queridos. Veja que é algo que é corriqueiro, normal, para alguém enterrar alguém naqueles dias. Eles precisavam tirar a pedra. Mas diante de um grande milagre, Lázaro sai para fora. Eles já vinham em um processo, Jesus preparando, Jesus mostrando, Jesus dando equilíbrio. E quando Lázaro saiu, já estavam todos equilibrados, sem perder o equilíbrio. Lázaro quase 4 dias, não é assim, irmão? Morto, já fedia. E Jesus disse: eu vou fazer um grande milagre, eu vou ressuscitar Lázaro, mas eu não quero ver ninguém desequilibrado. Eu quero ver todo mundo equilibrado, porque eu não sou e não quero ver o meu povo com desequilíbrio. Eu quero ver todo mundo equilibrado. Quando Lázaro saiu para fora, quando Lázaro saiu para fora com vida, nós não vemos desequilíbrio em nenhum dos discípulos, em nenhum daqueles que estavam lá, porque Cristo sabe trabalhar com excelência. Então, meus amados irmãos, o mesmo anjo que removeu as correntes das mãos de Pedro poderia ter colocado as sandálias nos pés do apóstolo Paulo, mas escute, mas pediu que Pedro fizesse aquilo. Ele não colocou: faça, Pedro, coloque a sandália, pegue a capa, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus vê as nossas aflições, se Deus ouve as nossas orações, Deus também age. E aí, meus irmãos, nunca é bom nós terminar uma mensagem com aquela parte negativa, mas aqui diante do texto que nós vemos, Deus agiu de uma forma tremenda. O versículo de número 18 até o 25, mas para ganharmos tempo, apenas o versículo de número 21 diz que um dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele dirigiu a palavra e o povo exclamava:
voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Ou seja, morreu Herodes comido de bicho. É bom lembrar que esse glória que Herodes não deu aqui, não é porque ele com a palavra oralmente falou, ou seja, não é porque ele não deu glória a Deus da forma oral, mas porque ele, queridos, ele trouxe a glória para ele. Segundo Flávio Josefo, diz que ele colocou aquelas vestes, que a Bíblia diz, as vestes reais, mas segundo Josefo, diz que ele trabalhou aquelas vestes, mandou fazer umas vestes trabalhadas, a ponto de quando o sol batia, clareasse. E quando o povo de Tiro e de Sidom, eles viram aquele clarão batendo nas vestes de Herodes, eles tiveram Herodes como um Deus. Ele disse, voz de Deus e não de homens. E Herodes guardou aquilo, e Herodes quis a glória para ele. Herodes guardou a glória para ele, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com outrem. E há quem diga que o mesmo anjo que feriu, que tocou em Pedro para o despertar, foi o mesmo anjo que feriu Herodes. Aleluia! Ele não deu glória, ele não disse, escute, eu não sou Deus, eu sou um homem. Eu não sou Deus, eu sou um homem sujeito às mesmas paixões, como Paulo disse. Mas quando ele ouviu o povo de Tiro e de Sidom, que estava na mão dele, que a comida que ia para o povo de Tiro e de Sidom saía de Herodes, e Herodes havia, irmão, tirado, ele havia deixado daquela comida que não fosse mais, porque ele ficou irado com o povo de Tiro e de Sidom. Então Blasto, que era o seu camareiro, ele conseguiu uma reunião com eles, e nesta reunião foi aqui onde o povo se equivocou. Tiveram Herodes como Deus, tiveram Herodes como soberano, tiveram Herodes como divino, e a Bíblia diz que ele foi morto porque ele não deu glória a Deus, porque ele ofuscou, ele quis a glória para ele, ele quis tomar a glória de Deus. Porque às vezes nós pegamos esse texto e achamos que é porque Herodes não disse glória a Deus, glória a Deus, mas não, irmão, ele guardou. Tem muita gente que está na mesma posição de Herodes. Deus faz algo, recebe elogio, e ele pega a glória para ele. Aleluia! Ele não dá glória a Deus, ele não discute quem fez foi Deus, quem agiu foi Deus, quem operou foi Deus, eu só sou um canal, é Deus, é Deus, é Deus, e tem pegado a glória para Deus. Cuidado, crente! Aleluia! Louvado seja Deus, vamos ter cuidado, vamos dizer que é dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele para sempre, amém. É dele. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. E queridos irmãos, quero dizer para você que nesse relato, se tivesse terminado com a partida de Pedro, ficaríamos, irmãos, em claro, eu ficaria. Eu creio que os irmãos também imaginando o que foi feito de Herodes, o que aconteceu com Herodes. Ora, depois que Pedro morreu, nós não queríamos saber o que aconteceu com Herodes, ficaríamos imaginando e pensando no que aconteceu com Herodes e o que aconteceu com os guardas que prenderam Pedro. Poderíamos perguntar uma pergunta: o que aconteceu com eles? O que acontece com aqueles que perseguem a igreja? O que acontece com aqueles que ofuscam a glória de Deus? O que acontece com aqueles que é contrário às coisas de Deus? Então aqui eu aprendo que com os soldados, de acordo com a lei romana, todo aquele que deixasse alguém fugir, ele seria morto com a mesma sentença. Era a lei romana. Isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 18, capítulo 18, versículo 25, quando Paulo estava lá naquele momento e o carcereiro pensou que todos tinham ido embora. Ele disse: não se mate, não morra, não se mate, porque nós estamos todos aqui.
Porque a lei romana era determinado que todo aquele soldado, até os soldados que prendesse alguém, aquele que fosse preso, tendo a sua sentença, e aqueles que deixassem a pessoa serem solto ou fugirem, os soldados pagariam com a mesma sentença. Em outras palavras, para os soldados, eles foram degolados, como Tiago foi degolado e como Pedro seria degolado. Uma vez Roma aplicando a sua sentença. Agora para Herodes, nós vemos, irmãos, que ele não deu glória a Deus, como disse, de modo que essa pena toda não passou de uma idolatria. Nós observamos em Isaías capítulo 42, versículo 8, que o Senhor diz: eu sou o Senhor. Este é, irmãos, o meu nome, o nome do Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, como disse, pois não darei a outrem. No início de Atos nós vimos aqui este homem como um soberano, como aquela pessoa que sabe, irmão, que está no controle de todas as coisas, e quem olhasse veria Herodes triunfar e a igreja se acabar. Para muitos que olhassem, viriam Herodes como soberano. Mata Tiago, degola Tiago, guarda Pedro, amanhã é o dia de Pedro, dia dos pães asmos, Pedro será degolado, dia seguinte eu estarei agradando mais os judeus. Parecia aquele soberano, sabe, tudo está aqui nas minhas mãos, tudo está, aquele ditador, sabe, tudo está no meu controle, eu faço, eu desfaço, tudo diante de todos. Parecia que ele estava no controle de tudo. Aleluia. No capítulo 12 ele está triunfando, mas no final do capítulo 12 Herodes está morto e a igreja está o que, irmãos? Avançando, crescendo, prosperando, aumentando, porque Deus está vendo as nossas aflições da igreja. Deus estava ouvindo as orações da igreja, e Deus disse: eu vou agir, se possível eu vou tocar, mas a minha igreja, o meu servo, o meu povo, ora Herodes, você não vai ofuscá-los. Aleluia. Você não vai destruí-lo, porque Deus havia feito promessa a Pedro. Tu és Pedro, tu és Petros, tu és fragmentos de pedra, tu és pedras pequenas, Pedro, mas sobre a minha palavra, a minha igreja, Satanás não vai destruir. As portas do inferno, ora Pedro, não prevalecerá contra a minha igreja. Tem pessoas, sabe, irmãos, que querem perseguir. Quer perseguir Pedro, quer acabar com Pedro, quer acabar com os pastores, quer acabar com as lideranças, mas o Todo-Poderoso está vendo. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, porque Ele diz que somos a menina dos sonhos dele. Nunca esqueça disso, irmão. Está passando por dificuldade, aflição, Deus está vendo, Deus está nos ouvindo, e Deus, Ele vai agir no momento certo. Deus agiu, quebrou as cadeias. Ele estava andando, cadeias de ferro, portões de ferro sendo quebrados, Pedro saindo, chegou fora. Quando Pedro olhou, louvado seja Deus, disse: pensava que era um sonho, mas foi tudo verdade. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que está passando por aflição na vida, você está passando por tanta dificuldade, as cadeias, sabe, irmão, das dificuldades, as prisões que estão te deixando aflito, angustiado, Deus está dizendo: eu vou quebrar, eu estou agindo, esta noite eu estou fazendo o que você não pode fazer, esta noite eu vou operar o que você jamais imaginará, as cadeias serão quebradas, você vai triunfar, e muitos não vão entender, você mesmo vai olhar e vai dizer: eu não estou acreditando no que Deus fez. E Deus está dizendo: pois é, estou fazendo ao teu favor, porque você está descansando
em Cristo Jesus. Você não vai agir com suas mãos. Você não vai agir com as suas forças. Você não vai querer pegar Herodes, o inimigo que te atinge, que te aflige. Louvado seja Deus, com as suas mãos. Você vai dizer: está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Deus vai operar, Deus vai fazer, e vai fazer com excelência. A tua vida não será a mesma. Essa palavra em nome de Jesus. Deus está agindo esta noite ao teu favor, crente. Louvado seja Deus. Depois você deve contar um testemunho aqui. Para a glória de Deus, eu creio e eu prego essa palavra porque eu creio que Deus ainda é o mesmo. Ouve, age e faz com excelência. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a igreja. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que você escolheu a boa parte. A chuva caiu, a chuva veio, mas ela não lhe deteve. Glória a Deus. Você chegou aqui e vai sair de posse de vitória. Amém, meus queridos irmãos?